Vocês sabem o que define a hora do bebê nascer? O que vai determinar que a mãe produza o leite para aumentar a sua criança? O que indica que as pessoas não são mais crianças e já se tornam adultos, prontos para se reproduzir? E o que é que coordena e integra as funções e atividades do nosso corpo? Vamos ver isso tudo na aula de hoje. Fala meu aluno, minha aluna, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui para o canal. Bom pessoal, hoje nós vamos iniciar o nosso PET 4, semana 1 do nosso PET 4. Vamos estar falando hoje a respeito do sistema endócrino. Todas as funções e atividades do nosso corpo são coordenadas e integradas pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino, hormonal. O sistema endócrino ele é composto de várias glândulas que se situam em diferentes pontos do nosso corpo. Glândulas são estruturas que produzem substâncias que determinam a função do nosso corpo. Tá? Eu vou deixar aqui um vídeo agora de um professor que vai falar para vocês onde estão localizadas as glândulas. E aí eu volto dando continuidade no assunto. Então vamos lá. Ali na base do encéfalo, no finalzinho do cérebro, encostando na caixa craniana, eu tenho a hipófise. Ela é uma glândula responsável por controlar outras glândulas no nosso organismo. Do lado dela está o hipotálamo. Não é bem uma glândula, mas é uma região que também vai produzir hormônios. Descendo na imagem, nós chegamos na região do pescoço. Ali nós temos duas glândulas endócrinas. Eu tenho as tireoides e as paratireoides. As tireoides basicamente é uma glândula só, dividida em dois lóbulos, e as paratireoides são 4 estruturas que ficam atrás da tireoide. Vamos descer mais um pouquinho, a gente vai chegar no pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, a única que está ali envolvida no nosso sistema endócrino. Já já a gente vai entender o que é uma glândula mista. Desceu mais um pouquinho, chegamos nos rins. Em cima de cada rim, nós temos uma glândula chamada de glândula adrenal ou suprarrenais. Nós temos 2 rins, obviamente nós teremos 2 glândulas adrenais. Desceu mais um pouquinho, agora tem uma influência do sexo. Se eu sou do sexo masculino, eu vou ter a glândula masculina, nossos testículos. Se eu sou do sexo feminino, eu terei a gônada, a glândula feminina, são os nossos ovários. Então a posição dessas glândulas ela está totalmente espalhada no nosso organismo. Ela pode ter uma ação próxima dela ou até liberar substâncias para agir em todo o meu corpo ou então bem longe Então eu dessa quero falar para glândula. vocês as glândulas endócrinas e as suas funções. Vamos detalhar aqui cada uma delas, o que elas fazem no nosso organismo, qual é a função dela no nosso organismo, para que nós temos elas, né? As glândulas endócrinas, elas produzem e lançam no sangue as substâncias reguladoras denominadas hormônios. Estes, ao serem lançados no sangue, percorrem o corpo até chegar nos órgãos-alvo, sobre os quais vão atuar. A hipófise ela pode ser considerada a glândula mestre do nosso corpo. Ela produz vários hormônios e muitos deles estimulam o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide, as suprarrenais e as glândulas sexuais, que são os ovários e os testículos. O hormônio do crescimento é um dos principais hormônios produzidos pela hipófise. O funcionamento do corpo depende do equilíbrio hormonal. O excesso, por exemplo, da produção do hormônio de crescimento causa uma doença chamada de gigantismo, né, que é o crescimento exagerado. Já a sua falta provoca o nanismo, ou seja, a falta de crescimento do corpo. Outro hormônio presente do corpo humano, também produzido pela hipófise, é o antidiurético ADH. Essa substância permite ao corpo economizar água na excreção, ou seja, na formação de urina. A gente tem uma produção muito grande desse ADH à noite, enquanto dormimos, né? Porque senão nós teríamos que acordar de tempo em tempo para ir ao banheiro urinar. Então esse hormônio ele consegue economizar a água na secreção. A tireoide produz a tiroxina, hormônio que controla a velocidade do metabolismo do corpo. Se ocorrer hipertireoidismo, isto é, funcionamento exagerado da tireoide, todo o metabolismo fica acelerado. Então o que acontece? O coração ele bate mais rapidamente, a temperatura do corpo ela fica mais alta do que o normal, a pessoa emagrece
porque ela gasta muita energia, já que o metabolismo está acelerado. Esse processo favorece o desenvolvimento de doenças cardíacas e vasculares, pois o sangue ele passa a circular com maior pressão. Pode ocorrer também o bócio, que é aquele papo, né? O aumento da tireoide ela causa um papo, chamado de bócio, causado pelo crescimento exagerado da tireoide. Se a tireoide trabalha menos, ela produz menor quantidade de tiroxina que o normal. Ocorre então o hipotiroidismo. Hipo é baixo ou menor, hiper é alto ou maior. Então ocorre o hipotiroidismo e o organismo também se altera. O metabolismo se torna mais lento, algumas regiões do corpo ficam inchadas, o coração bate mais devagar, o sangue circula mais lentamente, a pessoa gasta menos energia, né? Então torna-se mais propensa à obesidade. As respostas físicas e mentais tornam-se mais lentas. E aqui também pode ocorrer o bócio. Quando o hipotiroidismo ocorre na infância, provoca um retardamento físico e mental. Uma das possíveis causas dessa doença é a falta ou insuficiência de iodo na alimentação, já que o iodo é um elemento presente na composição da tiroxina. Na maioria dos países, e aqui no Brasil também, é obrigado a todos aqueles que produzem o sal colocar o iodo. Por isso que quando nós compramos o sal vem escrito sal iodado, né? Cloreto de sódio iodado, né? Que é o nosso sal de cozinha. Porque ele coloca esse iodo para que as pessoas, ao consumirem o alimento, elas tenham uma quantidade necessária, consumir diariamente, no seu alimento. As paratireoides. As paratireoides são 4 glândulas localizadas em volta da tireoide. Elas produzem o paratormônio, hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Nós temos ainda as suprarrenais. As suprarrenais são glândulas que se situam acima dos rins, produzem adrenalina, também conhecida como hormônio situadores de emergência. A adrenalina prepara o corpo para a ação, ou seja, em termos biológicos, para atacar ou fugir. Os principais efeitos da adrenalina no organismo são taquicardia, ou seja, o coração acelera, né, impulsiona mais sangue para os braços e pernas, dando capacidade de correr mais ou de nos exaltar mais em uma situação tensa, como uma briga, por exemplo. O aumento da frequência respiratória e da taxa de glicose no sangue, isso permite que as células produzem mais energia. Contração dos vasos sanguíneos da pele. O organismo envia mais sangue para os músculos esqueléticos. Por essa razão ficamos pálidos de susto e também gelados de medo. Pâncreas. Os pâncreas produzem 2 hormônios importantes na regulação da taxa da glicose, o açúcar, no sangue, que é a insulina e o glucagon. A insulina ela facilita a entrada de glicose nas células, onde ela será utilizada para a produção de energia e o armazenamento do fígado, na forma de glicogênio. Ela retira o excesso de glicose do sangue, mandando-o para dentro da célula ou do fígado. Isso ocorre logo após as refeições, quando a taxa de açúcar no sangue sobe. A falta ou a baixa produção de insulina provoca o diabetes. Já o glucagon funciona de maneira oposta à insulina. Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar no sangue cai muito e a pessoa pode ter hipoglicemia, que dá a sensação de fraqueza, tontura, podendo até desmaiar. Quando ocorre a hipoglicemia, o pâncreas produz o glucagon, que age no fígado, estimulando o quebrar o glicogênio em moléculas de glicose. A glicose é então enviada para o sangue, normalizando a taxa de açúcar. Além de hormônios, o pâncreas também produz o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado e desempenha um papel muito importante no processo digestivo. Glândulas sexuais. As glândulas sexuais são os ovários, no caso do sexo feminino, e os testículos, no caso do sexo masculino. Os ovários e os testículos são estimulados por hormônios produzidos pela hipófise. Enquanto os ovários produzem estrógeno e progesterona, os testículos produzem a testosterona. A regulação hormonal ela obedece a um equilíbrio dinâmico que se estabelece por meio da retroalimentação ou do feedback, ou seja, de mecanismo através do qual o efeito controla a causa. Quando a taxa de um determinado hormônio no sangue está em alta, a glândula que produz esse hormônio é inibida e para de produzir. Da mesma maneira, quando a taxa estava abaixo do nível normal, a glândula recebe estímulo para produzir esse hormônio.
Bom, então aqui nós falamos a respeito de todas as glândulas tireoides que nós podíamos, nós enfatizamos algumas, para que elas servem, qual a função delas secretar os hormônios. Eu quero ressaltar com vocês aqui a respeito do que é glândulas endócrinas, glândulas exócrinas, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho anotado aqui, vou falar para vocês. Bom, as glândulas endócrinas, elas produzem hormônios e vão ser direcionadas para a corrente sanguínea. Já as glândulas exócrinas, nós temos como exemplo as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândulas lacrimais e as glândulas salivares. Elas excretam substâncias para fora da corrente sanguínea, ok? Então, endócrinas dentro da corrente sanguínea, exócrinas fora da corrente sanguínea.